O que define o estilo mangá? Explica um pouco sobre o mangá, assim, narrativa, desenho. Eu acho importante, porque tem gente que acaba... Eu vi um comentário ontem de um autor, eu acho, de mangá, falando sobre isso, falando que tem pouquíssimos artistas de mangá. Tinha umas obras, né? Eu acho que o Anderson estava lá vendo o comentário no grupo, e tinha umas obras de mangás, né, que as editoras vão lançar, New Pop, a JBC, se eu não me engano. E ele falou que aquilo não era mangá. E eu queria saber de vocês. Infelizmente. Eu achei escroto pra caramba a maneira que ele falou, assim, desrespeitosa. Infelizmente, eu sei quem que é essa pessoa e não dá para considerar o que ele fala, infelizmente. Mas, assim, eu acho que tem uma visão muito estreita e tal. Cada um tem sua visão, mas, enfim, acho bem limitada, bem rasteira. Agora, a questão mangá é muitas coisas. Não existe uma definição única que a gente pode falar e concluir. E assim, aí por isso que eu vou entrar nesse foco para meditar. Existe uma questão mercadológica nisso também. O mangá, lá no começo, como algumas pessoas devem saber, era só a forma do japonês de chamar também os quadrinhos. Todos os quadrinhos eles chamavam de mangá, mas obviamente eles não são burros, eles sabem que há diferenças. Quando você vai numa loja, você tem comics americanos separados, não está tudo misturado, não está tudo junto, então existe essa diferença, sim, em questões narrativas, mas o mangá engloba muitas coisas, inclusive coisas ocidentais, né? Aquele autor do Bambi, né? Esqueci o nome dele, que agora lançou o Death Call, né? Da Dark Side, né? Ele tem muita influência do Daniel Clowes e do Chris, do Charles Burns, né? E você consegue ver isso claramente no desenho dele. Então, existe uma questão, né, uma gama muito grande de detalhes que fazem o mangá ser o mangá, muito além da retícula, do preto e branco. Isso mesmo, Atsushi Kaneko, autor de Bambi e do Death Call. Muito influenciado pelo Ocidente, assim como tem vários outros grandes autores de mangá influenciados por quadrinhos ocidentais. E assim como o contrário também, todo quadrinho do Ocidente, hoje em dia, 99% do quadrinho do Ocidente que é produzido hoje tem influência do mangá, entendeu? Então, assim, cada dia mais, com a questão da globalização, não do globalismo, como esse cara acredita, a globalização traz o quê? Essa miscigenação, né? Como é a cultura brasileira. Se você tira a África da cultura brasileira, ela não existe mais. Ela não existe. Então, assim, o mangá é muitas coisas, só que ele também se transforma. É importante pensar isso. Ele não é uma coisa que é fechada e que não vai mudar. O mangá está mudando e está deixando de ser o que ele era antes a todo momento, sabe? Então, a questão é uma questão muito purista, né, de falar uma coisa dessas e tal. E normalmente esse conservadorismo, purismo, normalmente não chega num fim legal depois, né? Não costuma ser muito, os desdobramentos não costumam ser uma coisa legal. Então acho que o mangá é muita coisa, e a parte mercadológica que eu falei eu nem falo que eu sou mangaká, mas assim, eu também não acho ruim. Então se você colocou lá mangaká, pá, é isso mesmo, bora, vamos, tô junto, tô dentro, entendeu? Mas eu sou quadrinista, eu sou mangaká, eu sou o que vocês quiserem. Eu faço gibi, eu faço mangá, eu faço revistinha, o que vocês quiserem chamar. Eu quero que as pessoas leiam as minhas histórias, entendeu? E aí, às vezes, mercadologicamente, faz mais sentido eu chamar de mangá. Faz mais sentido eu falar, eu faço mangá porque eu vou encontrar o meu público, porque senão vai acontecer isso que eu falei. Lançar o múltipla escolha, chegar os caras do mangá e falar que não é muito mangá, então não vai querer, e chegar os caras do quadrinho preconceituoso, falar é muito mangá, então eu não vou ler, e aí eu não acerto ninguém. Então eu chego e falo, o Challenge é um mangá, e isso aí, o Challenge é um mangá nacional, o Multiprint é um mangá, então assim, também é questão de, para mim, eu não enxergar um problema em chamar dessa forma, é mais ou menos isso. Você quer fazer alguma coisa? Pode complementar aí. Falando um pouquinho sobre essa questão do mangá, do purismo, é uma coisa que a gente acaba superando isso com o fim da adolescência, né?
É uma coisa típica de uma pessoa de um pensamento imaturo, porque quando você vai ver as raízes do mangá e por que ele sobreviveu no pós-guerra japonês, você vai ver que o mangá ele vem como uma contracultura, uma coisa para romper limites, romper paradigmas, né? E aí vem um cara querendo implantar um certo tipo de conservadorismo dentro, me soa a mesma coisa de roqueiro conservador, sabe? O rock sendo como um movimento de contracultura que vai contra o governo, chega lá o roqueirão lá, fazendo passeata pó-Trump lá, que nem eu acho que o guitarrista do Ice the Earth, que é inclusive uma banda que eu gostava pra caramba, e aí gostei um pouco menos de saber que o cara tá lá pró-Trump lá, né? E na questão do traço, muitos artistas que a gente tem aqui no Brasil, se estivessem no Japão, poderiam desenhar a mesma coisa que estão desenhando aqui e seria mangá. O Angeli, a Laerte, eles poderiam desenhar o mesmo traço, são grandes autores brasileiros, tipo mestres brasileiros do quadrinho. Se eles fizessem esse mesmo traço lá no mercado japonês, eles seriam mangakás. Tem muitos mangás que não vêm para nós porque são underground, ou são de uma estética talvez que não esteja repercutindo para o mundo, que são estéticas muito próximas do que a gente chama aqui de cartoon, de charge, de sei lá, da gibi, entendeu? Tem estéticas muito próximas da Turma da Mônica, tem estéticas muito próximas da Disney, e tem o que a gente chama de mangá, que é um estilo que acabou nascendo com uma estética incomum, um padrão em comum, né? Não é incomum, é em comum, das obras lá, que a gente consegue definir meio que uma estética da escola, que daí, como acho que o Max deve ter entrado nessa, porque eu tive que sair porque meu fone de ouvido parou de funcionar, né? A estética do mangá, nossa, eu me perdi agora aqui. Calma aí. Ele deve ter entrado nisso. Mas, enfim, a estética do mangá, existe essa estética do mangá, só que, acima de tudo, o mangá ele é uma forma de contar histórias. Quando você vai tendo a separação do mangá como apenas uma definição japonesa para o quadrinho, e ele se torna uma escola artística, essa escola artística ela vai ter alguns padrões que dizem respeito a como eles produzem o quadrinho, né? O Max está mostrando aí uma obra aí que é mangá. Aí, ó, vai mostrar uma obra. E essas obras, elas têm em comum, não é a estética do desenho, mas sim o jeito da narrativa que vem da cultura oriental, do jeito que a cultura oriental encara as relações pessoais, as relações de narrativa, as relações estéticas, e isso cria uma escola não de desenho, mas uma escola literária. Então, quando você vai falar o que é mangá, você vai falar de uma escola literária. Então, do mesmo jeito que as escolas literárias e as escolas artísticas elas se misturam para criar umas coisas, do mesmo jeito que depois do período barroco surge o maneirismo, surge outras escolas, daí você vai pegar ali o impressionismo, que bebe um pouco do maneirismo para trazer uma nova leitura da arte, levando os artistas para fora dos estúdios. Aí você vai ter o expressionismo, as vanguardas artísticas, do mesmo jeito que a gente está sempre se comunicando com os que vêm antes e os que estão do nosso lado, para afirmar ou para negar aquilo que eles propõem esteticamente, ou literariamente, ou conceitualmente. O mangá, ele tá nisso, e ele não é, como o Max disse, algo fixo, nada, nenhuma escola é algo fixo. Então, se uma obra não é tão mangá assim, meu irmão, se você liga para isso, desculpe falar, eu poderia usar um palavrão aqui, mas vai catar coquinho, né? Eu ia falar outra coisa.